Jovens de todas as idades, eu sou Fernanda Piacentini e esse é o Sem Frescura. Hoje no Sem Frescura eu recebo Sérgio Penna, um dos maiores preparadores de elenco de todos os tempos aqui do Brasil. Ele tem mais de 40 trabalhos nacionais e internacionais no cinema, preparou o Rodrigo Santoro para o Bicho de Sete Cabeças. Aliás, ele prepara o Rodrigo Santoro desde 2000, preparou a Débora Seco para Bruna Surfistinha e a Larissa de Verdades Secretas da Grazi Massafera e muito mais. A gente vai conversar sobre esse universo todo do Sérgio Penna aqui hoje no Sem Frescura. Vamos lá! For glory's sake! War! Eu posso te levar para um lugar onde você vai largar o crack, largando a rua. Vem. Filha. Eu gosto daqui. Você gosta mesmo. No fundo do teu coração. Não! Não me deixa aqui, não! Não me deixa aqui, não! Me leva embora daqui! Me leva embora daqui, por favor! Não me deixa aqui, não! Me ajuda! Por favor, me ajuda! Enforcada. Estrangulada. Eu atirei no vaso para mostrar para você que eu tenho mira. Abre sua boca. Abre sua boca. Seu filho da puta. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua presença. Você é gaúcho? Não. Não, parece que existiu algum... Paulista. É? Paulista de onde? Da capital, nasci na maternidade de São Paulo, que hoje nem existe mais. Existe ali mais, na né? Frei Caneca. E eu tenho assim minhas coisas com São Paulo hoje, mas eu sou mais do mundo, né? Porque viajo tanto, Então trabalho precisa... em vários lugares e aí esse sotaque pode vir de outros. Não tem uma moca ali, um Brás, uma coisa meio brasileira, italiana, né? Que Pode ter. Tem alguma coisa ali que eu tô flagrando. Enfim. Sérgio, são muitos filmes nacionais e internacionais, novelas icônicas, né? Que ganharam prêmios, Emmy, enfim. É verdade. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre você, até você chegar e se descobrir um preparador de elenco. Como é que se descobre? Como que germina isso aí na pessoa? Conta pra gente um pouquinho dessa história toda. Na verdade eu venho de teatro, né? O meu legado todo é como diretor de teatro. Aí eu tive várias companhias e a Laís Bodansky, a diretora do Bicho de Sete Cabeças, o primeiro filme da Laís, do Rodrigo, meu e de tanta gente. Incrível, É um filme incrível que marca um pouco a retomada do cinema nacional, um filme muito importante, com vários prêmios fora e dentro do país. E a Laís Bodansky me chama
para fazer esse trabalho, que era, na verdade, um trabalho que eu já fazia em teatro, porque eu trabalhava no que a gente chamava de criação coletiva, ao lado dos atores, fazendo um trabalho em busca da verdade, de construção de personagem muito minuciosa, com muito detalhe. Então eu venho do teatro e já tinha esse trabalho íntimo e pessoal ao lado dos atores. Aí com a Laís Bodansky a gente ganhou a tela grande, né? Isso tem alguma coisa a ver com Stanislavski, métodos? Não, tem a ver com muitos métodos, né? Stanislavski é um grande mestre, mas cada mestre, né, tem a sua época, tem o seu contexto. E o que eu acho é que a gente precisa e deve estudar, se alimentar dessas fontes todas, mas o bacana é você criar o seu próprio trabalho diante das demandas que você tem, né? Então eu tenho um processo que foi construído ao longo desses 20 e tantos anos em cinema e na televisão, além de alguns anos em teatro. Então isso tudo são experiências que você vai acumulando para você criar uma técnica própria. Então, como diretor, você foi desenvolvendo essa coisa mais aprofundada com a retirar de dentro do ator essa... Exatamente, em busca dessa verdade. Qual que é a escola que você fez para se preparar para ser um ator? Então, eu sou autodidata, artista autodidata. Eu, na verdade, eu tenho como formação ciências sociais. Entendeu? Tem a ver? Tem a ver, claro que tem a ver. Mas talvez a inquietude, a angústia toda de lidar com as questões sociais e humanas me levaram à questão artística, né? Para você poder aprofundar e para poder você dar a sua contribuição para essas questões tão nevrálgicas, né? Tão fortes do ser humano, as velhas e clássicas perguntas de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Estas perguntas, elas ganham uma dimensão muito profunda no trabalho do ator e na interpretação. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, trabalho com publicidade, tenho uma renda extra mensal e ainda ganho descontos em quase tudo aquilo que eu compro ou solicito, inclusive em exames e consultas médicas. Quer saber como? Fica aí! Quer ter uma renda extra que possa chegar a valores bem expressivos, consultas médicas com até 70% de desconto e, além disso, tem direito a um seguro de vida, descontos reais em vários parceiros que vão desde farmácias a cinemas e que o seu trabalho também vai ajudar direto ou indiretamente várias outras pessoas? Não tem pegadinha, é isso mesmo. Você entra para a Selfie Club e passa a contar com seguro contra acidentes pessoais, invalidez permanente e seguro de vida no valor de até R$10.000. Assistência funeral individual familiar ainda concorre a sorteios mensais no valor de até R$5.000. A Selfie Club tem uma infinidade de parceiros para você, que vão desde a compra de remédios até o curso da faculdade. Mas sabe o que é melhor? Cada vez que você indica a Selfie Club para um amigo, familiar ou conhecido e essa pessoa se torna um associado, você recebe uma comissão em dinheiro. E a outra parte do valor vai para o apoio à Associação Provita, que luta no combate ao câncer em hospitais públicos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E tem mais! Quando essa pessoa que você indicou trouxer uma outra, essa pessoa passa a ser da segunda geração de associados e você continua ganhando até a quinta geração. Simples assim. E aí, já temos mais gente ganhando e utilizando. Venha para a Selfie Club e descubra uma nova forma de ajudar pessoas, de ganhar dinheiro e ainda economizar em quase tudo aquilo que você compra ou precisa. Você inicia o seu trabalho? Como é que você prepara elenco inteiro? Isso. E também individual? Isso. Normalmente eu trabalho com o elenco todo. Em alguns casos eu sou convidado pelos atores individualmente. Tá. Então no próprio Rodrigo Santoro que você citou, tem vários trabalhos que eu estou no elenco todo, mas na carreira dele, principalmente internacional, eu trabalho individual, todos. Eu trabalho individualmente com ele. Então ele me chama, a gente faz todo um estudo, né? O início do trabalho sempre se dá na dramaturgia. Ou seja, nós temos que estudar a dramaturgia, entender a história, o roteiro, entender sobre o que essa história, o
que ela está levantando de questões, fazer um estudo aprofundado. E não é aquela leitura de roteiro que você faz para poder memorizar ou decorar, não. É para você ir no subtexto, no intertexto, é para você descobrir as coisas que estão às vezes guardadas, escondidas e ocultas. Ou seja, que história é essa? Quem é a minha personagem? Quais são as dimensões humanas dessa personagem? A partir desse estudo, que é feito às vezes ao lado do próprio diretor, do roteirista, aí é que eu me detenho junto com os atores para a gente contar essa história. Aí eu vou, junto com os atores, fazer também esse mergulho, fazer esse aprofundamento. Com o roteirista e com o diretor é uma etapa, com o ator é outra, porque aí desenvolve-se um trabalho todo prático, de sensibilização, aí é um trabalho bem mais amplo, mas tudo é para contar aquela história. A gente vai esmiuçar isso. Como é que é, primeiramente, você recebe, vamos supor, de um elenco como um todo? Tá. Vamos falar de trabalhos que você fez o elenco como um todo. Você fez muito com o Maurinho, não fez? Sim, na Mauro televisão, Mendonça Filho, Mauro gente. Mendonça Filho. Ele, como que começa? Ele te chama, Ele que me chama. Aí nesse te apresenta caso. o roteiro. Exatamente. E aí, Então, aí a gente começa a discutir qual é a história. o autor também? O autor, às vezes, o autor contribui na televisão, nem sempre ele pode estar presente, mas há alguns encontros muito interessantes. Mas, normalmente, essa leitura o diretor já traz, né? Porque ele esteve muito com o roteirista, com o dramaturgo. Aí, no caso do Mauro, no caso da televisão, ou no caso também do cinema, você tem que justamente fazer essa leitura mais aprofundada, principalmente sobre a ótica das personagens. Ou seja, quem são as personagens, o que está acontecendo na vida dela, quais são as angústias, alegrias, tristezas, qual é o mundo subjetivo dessa personagem, porque isso é que é, na verdade, isso é que vai ser objeto de estudo e de aprofundamento com o ator. Porque o ator não adianta só dizer o texto. Ele tem que compreender. Aliás, eu gosto muito de trabalhar os atores e ver as personagens no silêncio, fora da cena, que é exatamente quando ele está sentindo, quando ele está pensando como a personagem. Independente da cena, independente do texto verbal, independente da ação-reação. Ele sozinho com a sua solidão. Então, o princípio todo do trabalho é a dramaturgia e depois o âmago da personagem, ou seja, quem é a nossa personagem, o que ela sente, o que ela está sofrendo, o que o destino reserva para ela, quem é a nossa personagem. Aí o estudo é feito com os atores e a partir daí eles vão trabalhar em uma série de vivências para poder viver, né, interpretar aquela personagem com o máximo de verdade. Seu trabalho é intenso. Tenso. Praticamente eu interpreto junto, né? Você pare ali, né? Exato. Vamos fazer nascer isso aí. Amor. E você tocou num ponto-chave, é um trabalho de cumplicidade. Então, o trabalho da preparação, mais do que um método, mais do que uma fórmula pronta, é caso a caso, porque cada ator é muito diferente do outro. Você precisa compreender também o ator, compreender a personagem, compreender os caminhos todos que a gente tem que fazer para viver as personagens. E é um trabalho de confiança, é um trabalho de mão dupla, é um trabalho de muita cumplicidade. Eu acho que a arte, né, no cinema, na televisão, é um trabalho muito coletivo, é feito de individualidades, mas é um trabalho coletivo que exige que você tenha uma entrega muito grande e que você trabalhe junto com o outro, que você absorva o que o outro te traz. É fantástico. No caso do preparador, é fundamental a escuta do ator para eu, junto com ele, desenvolver os caminhos que a gente vai trilhar. Você já teve ajuda de ator que compreende melhor o processo de retirar do outro, que te ajudou também nisso? Eu acho que, de maneira geral, os grandes atores são muito inteligentes e não é à toa que chegam grandes personagens. Seja através de teste, de indicações, normalmente os grandes atores vão se preparando durante a sua trajetória toda. Sim. É um papel, depois outro, depois outro. Os grandes atores não param de estudar,
não param de ler, não param de compreender São apaixonados, filosofia, psicologia, história da arte, história da televisão, história do teatro, história do cinema, tudo isso para você estar... E também as histórias do homem, das questões humanas, né? Para justamente você ir se preparando aos poucos. E quando chega uma grande personagem, voltando à tua pergunta, todos os atores sabem muito bem que tem que mergulhar e que tem que ir a fundo. Ninguém nunca ofereceu uma resistência? Nem gente mais velha? Não, porque o chamamento não é meu e nem do diretor, é da personagem. Então, se ele aceitou uma personagem, por exemplo, Bruno Galeasso fazendo dupla identidade, o Edu, que é um psicopata. É da Glória Pérez? Oi? Da Glória Pérez. É um belíssimo texto da Glória Pérez. Uma das coisas mais incríveis que já vi na televisão nos últimos tempos. Diretor também, o Mauro Mendonça Filho, um dos vários dos trabalhos que eu fiz lá dentro. Sou muito fã do trabalho dele. Tem um rock and roll, uma coisa diferente. Assim, perfeito. Muito legal. E aí nós fizemos ali vários trabalhos, entre eles o Dupla Identidade e também Verdades Secretas, né? Que trouxe para a televisão Camila Queiroz, o elenco todo e a Grazi Massafera. Olha, fico até arrepiada, sério, são trabalhos incríveis, até a gente que não é muito, né? A gente fala, caramba, todo mundo vê, o público vê, né? Exato. O público se admira, como é que essa menina que era modelo, estava morando no outro país, vem pra cá e aquela cena com a mãe dela ali, né? Morta. Impressionante. Tipo, sei lá, se estava morta, não me lembro agora. Mas incrível. Então, por exemplo, no caso da Camila Queiroz, além de toda a inteligência, além de toda a disponibilidade para ela pegar uma protagonista e seu primeiro trabalho na televisão, ela tinha já uma memória que ela trazia de modelo, muito jovem. Essas meninas carregam solidões, carregam todo um drama muito particular, Assédio, são sempre. acostumadas a viverem sozinhas durante muito tempo e a se virar. Esse tipo de maturidade, sem dúvida, ela empresta para a personagem, que a personagem tinha tudo a ver. Claro que é uma ficção, claro que o que vai fazer é mentira, mas ao mesmo tempo tudo que você tiver de bagagem é importante. Então, no caso da Camila, no caso da Grazi Massafera e do Bruno, que eu estava dizendo, todas essas personagens exigiram um comprometimento muito grande logo de saída. Ou seja, você sabe que você tem grandes personagens que vão passar por um arco dramático muito complicado e que vai exigir muito de você. Porque toda grande personagem, os trabalhos são lindos depois de pronto. Mas o que você passa durante o processo é muito difícil, é muito complicado. Você abdica quase da sua vida pessoal. Você faz um mergulho muito grande. É um trabalho profissional, mas é um trabalho que exige muito das questões pessoais também. Então, todo ator tem que estar um pouco já preparado. Essa ideia do preparador, eu sou um acompanhante de viagem, um acompanhante de mergulho, porque no fundo, o trabalho é do próprio ator, e ele sabe disso. Mas assim, você é um monstro, você é maravilhoso, pelo amor de Jesus. É o antes e depois da Grazi Massafera. A Grazi sempre foi uma boa atriz, eu nunca achei ela ruim, não, sinceramente, sabe? Sim. Nem no primeiro trabalhinho dela lá, que ela fez a irmã da Vinitz, eu não achei ela ruim, não, mas não tem como, né? Ali, eu acho que ela ainda tinha muita dúvida, ela não ia com muita força nos trabalhos ali, pelo amor de Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, além de um trabalho de pesquisa de todo o tema, da visita a profissionais, a psiquiatras, que deram uma radiografia do comportamento e de tudo que as drogas, e no caso o crack, traz. Além disso tudo, nós tivemos um trabalho de disponibilidade de corpo dela muito grande, porque ela tinha que viver no corpo dela todas as questões, todo o sofrimento Tem da a respiração, uma coisa da respiração que você sem trabalha, dúvida, um trabalho de respiração, um trabalho de corpo, para ela ir a fundo mesmo da personagem. E tivemos também um trabalho de pesquisa de campo, que é sempre essencial. Tivemos uma visita à Cracolândia, conversando com usuários, pessoas que tinham uma expectativa de vida de alguns meses. Ela junto, ela vendo? Ela junto. Claro, né? Porque não é para você
fazer igual, não é nem sequer para... É para se ambientar, para você sentir a atmosfera. Empatia também, né? Um pouco Empatia. E para você ser tocado. Eu acho que o ator precisa ser afetado pela sua personagem, pela história. Precisa ser tocado, precisa ser mexido. O ator, antes de tudo, é ele que se emociona. E ele que fica com vontade de contar aquela história. Aí volta na tua pergunta anterior. O comprometimento dos atores é fundamental. O comprometimento da Grazi foi fundamental. A entrega dela, e aí o resultado veio para todo mundo poder assistir, indicada ao Emmy, né? Maravilhoso. E agora tem um outro ator que eu também trabalhei indicado ao Emmy, do próximo Emmy, que é o Rafael Logan, da série Impuros, uma série da Fox. Eu ainda não vi. Já estamos na 2ª temporada, você tem que assistir, todos os Sem Frescura podem conferir. É um trabalho interessantíssimo. Que legal, ele gosta de sobre quase a formação dos cartéis de drogas aqui no Rio de Janeiro, desde a década de 80. E o Rafael Logan faz, na verdade, uma mistura, né? São vários traficantes que são retratados ali. Fernandinho Beiramar, pessoal. Todos eles. É um estudo muito grande do roteiro, que traz à tona essa questão histórica, social, essa questão que até hoje o Rio de Janeiro vive, e o Brasil... É uma aula de história. É uma aula de história, mas também o roteiro tem uma dimensão humana que ajuda muito, ou seja, o ser humano que está por trás do traficante famoso. As questões familiares, a solidão, a família. Ele, por exemplo, o Rafael Logan, a personagem dele chama-se o Evandro do Dendê, do Morro do Dendê. Então ele tem uma trajetória muito conturbada com a família. Quase que tudo que ele faz, ele perde o irmão muito cedo para o tráfico. E tudo que ele faz é por conta do irmão. Tudo que ele se mete, depois ele não tem mais saída, é por causa do irmão e por causa da mãe. Então pouca gente às vezes sabe que os traficantes também têm alma, também têm família e também têm questões humanas. E também tem um policial que quem faz é o Rui Ricardo Dias, uma belíssima interpretação, e é uma espécie de jogo de gato e rato entre os dois, é um belíssimo trabalho. Ricardo Dias? Rui Ricardo Dias. Rui Ricardo Dias. Não, achei que era o Dias, irmão do... Gente... Não, Rui Ricardo, que é um ator de teatro. Chico Dias, achei que era irmão dele. Podia ser. Podia, né? Em termos de talento, eles são irmãos. Né? Como é que pode, né? Claro. É incrível. Eu vi uma... Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, trabalho com publicidade, tenho uma renda extra mensal e ainda ganho descontos em quase tudo aquilo que eu compro ou solicito, inclusive em exames e consultas médicas. Quer saber como? Fica aí! Quer ter uma renda extra que possa chegar a valores bem expressivos, consultas médicas com até 70% de desconto e, além disso, ter direito a um seguro de vida, descontos reais em vários parceiros que vão desde farmácias a cinemas e que o seu trabalho também vai ajudar direta ou indiretamente várias outras pessoas? Não tem pegadinha. É isso mesmo. Você entra para a Selfie Club e passa a contar com seguro contra acidentes pessoais, invalidez permanente e seguro de vida no valor de até R$10.000. Assistência funeral individual familiar ainda concorre a sorteios mensais no valor de até R$5.000. A Selfie Club tem uma infinidade de parceiros para você, que vão desde a compra de remédios até o curso da faculdade. Mas sabe o que é melhor? Cada vez que você indica a Selfie Club para um amigo, familiar ou conhecido e essa pessoa se torna um associado, você recebe uma comissão em dinheiro. E a outra parte do valor vai para o apoio à Associação Provita, que luta no combate ao câncer em hospitais públicos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E tem mais! Quando essa pessoa que você indicou trouxer uma outra, essa pessoa passa a ser da 2ª geração de associados e você continua ganhando até a 5ª geração. Simples assim. E aí, já temos mais gente ganhando e utilizando. Venha para a Selfie Club e descubra uma nova forma de ajudar pessoas, de ganhar dinheiro e ainda economizar em quase tudo aquilo que você compra ou precisa. Eu vi eu vejo isso, que os personagens já faz um tempinho
eu acho que, não sei desde quando, mas eu já vi muito na Avenida Brasil, Sim. que tem uma humanização maior, tô louca? Não, tá certíssimo. Acho que todas as dramaturgias tendem a isso hoje, porque o público hoje já quer justamente um desenho mais aprofundado, né? Porque quando a gente fala no humano, é aquele que se parece com a gente, aquele que hesita, aquele que tem erros. Um pouquinho no outro, né? Exatamente, aquele que tem dimensões que a gente encontra no dia a dia, aquele que não tem certezas, aquele que tem altos e baixos, aquele que tem carências, aquele que tem problemas. Complexos. Fundamentalmente, o ser humano é exatamente complexo. Então, quanto mais as dramaturgias entendem isso e colocam nas personagens, melhor fica o trabalho para o ator, melhor os pontos de identificação para ele fazer um bom trabalho e melhor os pontos de identificação para o público gostar e para o público se interessar. Então, eu acho que a gente tem tido, sim, uma mudança e cada vez mais as personagens estão mais adensadas e isso é bom para todo mundo, né? O surgimento das séries também, né? Sim, o cinema, a novela e as séries, sim, que já são um híbrido, né, de linguagem. Eu vi, eu não lembro quem, mas eu vi há um tempo alguma atriz, alguém falando, não sei se foi a Débora Seco, que os coaches de atores também, que agora tem vários, né, também, sei. Cresceu a necessidade quando começaram a vir as séries, essa coisa de psicopata, Claro. que não era uma coisa tão brasileira, assim, né? Eu não sei, mais ou menos uma coisa dessas, né? É verdade. É uma dinâmica diferente, a gente tem psicopata, pelo amor de Deus, a estatística é a mesma, não é? Eu acho que na saúde mental a estatística do Brasil deve ser mais ou menos parecida com qualquer do mundo, mas a gente não coloca tanto isso, não colocava tanto isso nas telas, como nos Estados Unidos e nas séries americanas, né? Claro. Como é que você foi buscar o psicopata do Bruno? No Bruno, a questão toda... Não era para ser ele que pediu, insistiu para, né, para verdade. Glória Pérez para fazer, porque ele queria muito fazer esse personagem. E aí ele veio... E fez muito bem, né? Muito. O trabalho todo com o Bruno foi de entender a fagulha humana que ainda existe no psicopata. No caso, a dramaturgia da Glória Pérez era muito potente, né? Ela sempre faz uma pesquisa social muito forte. É verdade. E nós tínhamos como referência vários psicopatas americanos, um deles o Ted Bundy, que gerou longas, e há uma série hoje na Netflix, Mindhunter, que trabalha um pouco sobre esse mundo, né, que é um grande desafio para nós entendermos os psicopatas. Então nós tínhamos muitas referências de vídeos e da trajetória de vida dessas pessoas. Depois disso, você tem a própria dramaturgia, que já era uma âncora muito grande para o trabalho do Bruno. Vocês nunca conversaram com um psicopata? Não sei nem como procurar um psicopata. Não, que eles... ou eles estão escondidos, ou eles estão para ser descobertos, ou eles estão presos. Ou quem sabe até psicopata para mim, mortos. alguém assessora um psicopata? Não dá. Mas há muitas maneiras de você ter essa pesquisa real. Há muitos livros, há muita coisa, há muitas séries, há muitos filmes que contam essa história. E você tem também referências reais, no sentido assim, quando você visita uma delegacia, quando você visita psiquiatras forenses, peritos forenses, há um mundo que não é exatamente o mundo do psicopata, mas é um mundo muito parecido. Ou seja, há psicopatas de vários graus entre nós, nem todos chegam às vias de fato de se tornarem assassinos e psicopatas nesse sentido. Porque o psicopata é um grande mentiroso, e isso na verdade tem muito entre nós, mas deixando isso um pouquinho de lado, né, você tem um amplo leque de pesquisa. E depois o Bruno teve que vivenciar. E a proposta foi ele vivenciar com o máximo de discrição e no silêncio. Ou seja, ele não exagerou, ele não trouxe uma caricatura. A questão era fazer um mergulho mais interno, e ele fez isso com uma delicadeza e com uma profundidade, com uma intensidade maravilhosa. Merecia prêmios também aí. Assustador, sem ser assustador para fora, né? Então, foi muito um trabalho de controle, um trabalho para dentro. Ou seja,
esse psicopata, ele tinha um desejo muito grande do poder. A questão dele nem era tão sexual com as vítimas, era a estrutura de poder, era ter poder até para matar ou deixar elas vivas. Então ele tinha um grande delírio do poder. E isso você de alguma maneira também consegue fazer, trazer referências para a sua própria vida e entender essas dimensões do poder. Políticos entraram na sua pesquisa? Poderiam ter entrado. Porque eu realmente, muito ali, né? Falar em delírios de poder é visitar Brasília, né? Mas isso é sempre, a gente também tem que ter muito cuidado para não misturar as coisas. Não, né? claro. Cada contexto tem o seu contexto. E estes psicopatas são casos muito sérios, são desvios de personalidade seríssimos. Não tem cura. E você precisa entender dentro desse contexto, que foi o que a gente procurou fazer. Maravilhoso, caramba. Assim, você não fica todo dia na gravação com ele, você prepara, depois acompanha os primeiros e depois já deixa ele, ou não, é assim? É assim mesmo. Às vezes eu fico em algumas diárias, vamos dizer assim, em algumas filmagens que são ou difíceis ou externas, ou são as primeiras diárias, às vezes, do ator. Mas, normalmente, o trabalho está pronto, o trabalho é feito de uma maneira decrescente. Ou seja, se nós vamos filmar daqui a 2 meses, eu começo a trabalhar 2 meses ou 1 mês e meio antes e termino 2 dias antes da filmagem. Justamente para o ator estar com a memória toda muito recente de todo o mergulho, de todo o estudo que ele fez. Esse estudo passa por corpo, passa por descoberta de rituais, passa por música, passa por você descobrir as pessoas, por poesia, por referências imagéticas. O ator tem que se aproximar da personagem de diversas maneiras, aí não há regra. O importante é que ele encontre uma ponte e uma relação profunda com a sua personagem, cuide dela, que ela se sinta querida e amada. É um caso de amor, viu? Entre os atores e as personagens. Também, é muito legal. Como que, tá, você já falou, imagino, mas eu queria que você falasse um pouco, como é que se chega assim, num trabalho para preparar junto Lima Duarte, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Marieta Severo? Então, você fez esse? Sim, fez, o né? princípio. O Outro Lado do Paraíso? O Outro Lado do Paraíso eu trabalhei individualmente com os atores. Eu não estava com o Maurinho. Acho que foi um dos únicos trabalhos que eu não estive com o Mauro. Entendi. Mas... Verdade Secreta você fez elenco ou você fez a... Não, verdade. Todos os outros trabalhos com o Maurinho, o elenco inteiro. Por exemplo, eu fiz um longa da Laís Bodansky, Chega de Saudade, que eu trabalhei, por exemplo, com Tona Carreira e Leonardo Vilar. Então você tem sempre grandes atores em Carandiru, né? O Milton Gonçalves. Mas quando você tem atores com muita experiência, o principal é o respeito. Isso em qualquer lugar, né? É o respeito, até com atores que não têm experiência. É a escuta, é o respeito. E é você chegar dizendo que você quer colaborar. E que você está somando junto. Normalmente... Tudo muda, as coisas mudam. Os grandes atores sabem isso. Os grandes atores são humildes o suficiente para perceber que você pode, de repente, contribuir. Que alguém de fora, num trabalho mais específico, minucioso, para descobrir alguns detalhes. Então, sempre dá para trabalhar. Mas é um convite ao social, a uma dinâmica do outro, né? Entendi. Aliás, tem um verbo do Fernando Pessoa, inventado pelo grande poeta português, que é o verbo outrar. Esse é um verbo cunhado, inventado pelo Fernando Pessoa. Outrar? Outrar. Que legal, que lindo, Eu né? outro, tu outras, nós outramos. É o verbo do ator. Eu outro. Olha a primeira conjugação. Sensacional. E o grande paradoxo deste verbo é: quanto mais eu outro, mais eu mesmo. Maravilhoso. Isso é o âmago da nossa profissão. Outro, o outro que está comigo contracenando, o outro da equipe, o outro preparador, eu com os atores e o outro personagem. Total. Porque a personagem é um outro que você Falta tem que fazer. Um pouco no país, né? Falta outrar um pouco mais.
por conta de solidariedade, por entender, né, Empatia, né? a dinâmica do outro, a empatia, para você descobrir uma série de coisas. Mas, acho que aí voltando no que você perguntou da Débora Seco, quando você pega atores, cada trabalho tem uma exigência à parte. Então, no caso da Débora, que já era minha parceira do Bruna, ela colaborou muito com a Camila Queiroz. Quando ela saiu e entrou a Drica, a Camila já estava pronta. Facilitou toda a Já vida. facilitou. A Drica, você deve um pouquinho de detalhes tanto para Débora aí, porque, né? É verdade. E a Drica, aí de novo a escuta. Não adianta você chegar e falar, olha, eu trabalho com a Débora. Não. Drica, o que você acha, o que você entende do personagem, Claro, por tem onde a que gente dar pode uma- caminhar. E eu tinha trabalhado com a Drica também no Bruna Surfistinha. Ela tinha feito a dona do puteiro, né? A dona do primeiro privê que a Bruna Surfistinha vai trabalhar. A dona, né, a grande cafetina, era a Drica Moraes. Olha. Então, essas parcerias também ajudam. É uma atriz extraordinária. Extraordinária. Você falou do Milton Gonçalves. O Milton Gonçalves ele vem do Arena, né? É um jeito mais popular de representar. Você respeita isso? Você pensa nisso na hora de lidar com o ator do calibre do Milton Gonçalves? Sem dúvida. É? Sem dúvida. Eu tenho que justamente estudar a trajetória também do ator, convidar para que ele diga da mesma maneira que eu também exponho a minha trajetória. É um jogo de cartas marcadas, eu não chego já falando vai ser assim, assado. Por isso que eu nem gosto muito de método. Entendi. Eu acho que é caso a caso, uma escuta da dramaturgia, da personagem e de cada ator. Aí no caso do Milton em Carandiru, eu tinha lá e tinha, por exemplo, o Lázaro Ramos, um dos primeiros trabalhos do Lázaro, um dos primeiros trabalhos do Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Rogério Camilo, um time incrível. Nossa Que elenco, Senhora, Carandiru. gente. Agora, o Milton estava nesse processo todo e ele contribuiu muito, mas é uma questão de escuta e ele compreendeu também onde eu poderia colaborar, mas eu volto a dizer, quando eu não tenho que fazer nada, é melhor ainda. O Milton Gonçalves é maravilhoso. Você já trabalhou com... Como você nem falar o nome? Matheus? Nachagai. Já preparou Sim, ele? não é meu amigo, mas não trabalhamos juntos. Nunca olha, trabalhou junto? Nunca Nossa, trabalhamos. esse cara deve ser incrível. Maravilhoso. Mas ele é um ator também que tem um estudo muito aprofundado. Nós somos amigos e temos uma vizinhança, uma parceria mesmo sem ter tido oportunidade de trabalhar, porque às vezes acontece. Claro, com certeza. Qual é a diferença de dinâmica, mesmo você trabalhando o Rodrigo num filme internacional para um filme nacional? O que você percebe de diferença nesses trabalhos? Existe? No fundo não existe para o ator. Tá. Porque você tem uma personagem, você tem uma dramaturgia e você tem que vivê-la com o máximo de verdade. Então a trajetória do ator, e aí como eu estou muito junto com o ator, independente da língua, independente da produção, independente do tamanho da produção, o trabalho do ator é o mesmo, com a mesma intensidade, com a mesma verdade. Agora, quando você tem algumas produções internacionais, no caso, em que eu também não estou com o elenco todo, e eu trabalho de uma maneira muito específica com o Rodrigo, então você tem tudo isso que é íntimo e pessoal com o Rodrigo, mas ele tem também o aporte de vários outros profissionais que ajudam, no sotaque, em alguns trabalhos específicos que ele tem, de, por exemplo, vou ter que aprender a tirar, vou ter que aprender isso e tal. Aqui também tem profissionais que fazem isso, mas lá é elevada a potência máxima, né? Ou seja, não há nenhuma coisa assim, Que não seja desenhada. que não esteja desenhada e planejada. Então o Rodrigo tem uma estrutura, um aporte de muitos profissionais além de mim. E assim eu fico mais cuidando das questões subjetivas e das questões mais emocionais do ator com a personagem. Os outros departamentos, você tem uma equipe toda. Mas isso também acontece no Brasil. E não há diferença entre os profissionais daqui ou de lá. Acho que de lá o que acontece é você tem mais dinheiro, às vezes, uma produção
que tem mais estrutura, e nesse sentido é uma estrutura que às vezes é maior do que as que a gente tem aqui. Você falou uma coisa, o Brasil ficou, deixa eu ver se eu não sei quantos, 5 anos mais ou menos sem produzir, né? Foi em 90? Eu acho que foi um pouquinho anterior ao Bicho de Sete Cabeças, né? Foi anterior ao Bicho de Sete Cabeças. Você acha que isso deu atrapalhou um pouquinho a formação do desempenho do ator no cinema nacional? Acho que não é que atrapalha, porque todo grande ator, quando vem uma personagem, ele vai, tendo ou não tido experiência anterior, ele pode fazer um grande trabalho. Então não é essa a questão. Eu acho que o mais terrível para um país ficar sem filmar é porque ele não tem um espelho, né? É porque você não tem um espelho para ver o seu reflexo e para fazer uma reflexão sobre quem somos nós, né? O cinema é memória de um país. O cinema é essencial, como todas as atividades artísticas, são essenciais para você se entender como brasileiro, para você entender que país é esse, para você entender todas as dimensões históricas, sociais, políticas e existenciais do país. Então, ficar sem filmar é ficar sem você se aprofundar no seu próprio país, nas suas próprias questões. E isso é que eu acho mais terrível. Essa lacuna é que às vezes não é preenchida, né? É isso aí. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, trabalho com publicidade, tenho uma renda extra mensal e ainda ganho descontos em quase tudo aquilo que eu compro ou solicito, inclusive em exames e consultas médicas. Quer saber como? Fica aí! Quer ter uma renda extra que possa chegar a valores bem expressivos, consultas médicas com até 70% de desconto e, além disso, ter direito a um seguro de vida, descontos reais em vários parceiros que vão desde farmácias a cinemas e que o seu trabalho também vai ajudar direta ou indiretamente várias outras pessoas? Não tem pegadinha, é isso mesmo. Você entra para a Selfie Club e passa a contar com seguro contra acidentes pessoais, invalidez permanente e seguro de vida no valor de até R$10.000. Assistência funeral individual familiar ainda concorre a sorteios mensais no valor de até R$5.000. A Selfie Club tem uma infinidade de parceiros para você, que vão desde a compra de remédios até o curso da faculdade. Mas sabe o que é melhor? Cada vez que você indica a Selfie Club para um amigo, familiar ou conhecido e essa pessoa se torna um associado, você recebe uma comissão em dinheiro. E a outra parte do valor vai para o apoio à Associação Provita, que luta no combate ao câncer em hospitais públicos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E tem mais! Quando essa pessoa que você indicou trouxer uma outra, essa pessoa passa a ser da 2ª geração de associados e você continua ganhando até a 5ª geração. Simples assim. E aí, já temos mais gente ganhando e utilizando. Venha para a Selfie Club e descubra uma nova forma de ajudar pessoas, de ganhar dinheiro e ainda economizar em quase tudo aquilo que você compra ou precisa. Eu vi uma matéria sobre Bruna Marquezine falando que agora ela queria se voltar mais para o cinema, tentar, mesmo que os filmes não estejam em salas, mesmo que não sejam vistos, que ela queria se dedicar ao cinema, para ela conseguir um dia deixar as novelas e fazer parte do grupo da elite do cinema nacional. Que tem os atores, então, de elite do cinema nacional, aqueles atores incríveis, né? Por que você acha que esses atores são a elite do cinema nacional? Como que é trabalhar, por exemplo, vou falar uns nomes que eu acho que são, né? Tipo um Daniel de Oliveira, a Sophie Charlotte, o próprio Cauã Raymond tá também. Sim. Um Jonathan Rongensen. Isso. Uma galera e consegue ficar só no cinema e sem essa demanda tanto de novela que eu acho que eles não... O ator em geral não gosta tanto, né? Gostaria se for para ganhar mais, para fazer publicidade, essas coisas, mas do ponto de vista de internacionalizar, eu acho que o cinema é mais interessante. Né? A gente também tem que lembrar que a televisão é uma ótima televisão. A Sim, brasileira é a quarta melhor. é uma ótima.
e você tem grandes personagens. Tem. E dá para você fazer um trabalho de aprofundamento também, e dá para você fazer... É um grande exercício. E também o fato de você filmar muitas cenas durante um dia, essa questão toda da indústria da televisão também ensina muito ao ator. Então o ator pode aprender e pode ter caminhos em qualquer lugar. Claro que o cinema, sob o ponto de vista de menos verbo, de mais adensamento, de um aprofundamento maior, de trabalhos mais no silêncio, de você ter mais tempo para se preparar e também para filmar, né? Você tem uma dinâmica muito diferente em que normalmente os atores gostam, claro, porque você tem mais tempo e normalmente você tem condições de fazer bons trabalhos. Eu acho que é por isso que o cinema é sedutor, né? Para o ator, todos eles querem fazer. Mas hoje também com a questão das séries, você tem um híbrido, né? Mas eu continuo dizendo, em todos os trabalhos eu fiz televisão sem preconceito nenhum, faço séries e faço cinema, como eu venho de teatro. Em todo lugar há espaço para grandes personagens, grandes atores e grandes interpretações. Entendi, mas existe uma técnica diferente? É mais difícil para o ator fazer o cinema? Porque eu sei que no cinema, por exemplo, ficam 3 meses para gravar 1 hora e na TV se faz isso em um dia. Né? Logicamente, acho que a dramaturgia cai um pouco, não sei. Mas às vezes no cinema o ator tem que gravar uma cena lá na frente, antes dele ter intensificado realmente, dele ter interiorizado completamente, sei lá, o personagem. E a outra parte depois. Você sabe disso, né? Claro. E como é que funciona esse trabalho daquela emoção dele? Então, isso é fundamental, por isso que também no trabalho de preparação você estuda muito da onde você vem para onde você vai. Às vezes, mais importante que a cena, por exemplo, a nossa entrevista aqui, este momento atual, aconteceram uma série de coisas com você antes, comigo também, para a gente se preparar ou para a gente criar as condições para estarmos aqui. Sim. E depois eu continuo trabalhando, você também fora daqui. Então nós sempre temos que entender da onde a gente veio, para onde a gente vai, pelo menos razoavelmente na vida. Sim, claro. Na ficção é igual. E exatamente, quanto mais você tem isso na memória, mais você tem condições de fazer um grande trabalho, que é filmar em ordem não linear. Mas existem algumas técnicas, uma delas é um gráfico que eu faço, que é exatamente para você entender toda a dinâmica da sua personagem, é uma reescrita do roteiro, eu chamo de roteiro subjetivo, é o próprio ator que faz isso, em forma quase de um desenho, de uma partitura, para ele ter noção exata de onde ele veio, para onde ele vai e os níveis de emoção e de entrega em cada cena. É um trabalho meticuloso, difícil, porque senão você se confunde mesmo. Caramba! E esse pessoal do cinema é um pessoal muito bom mesmo, né, nacional? Fala sério, a gente tem muito ator bom, né? Muito. Jovem, né, também. Muito. A gente podia elencar vários atores. A gente também, na verdade, tem grandes roteiristas, grandes diretores de fotografia. O Brasil não deixa de desejar para ninguém. A gente só precisa de cada vez mais incentivo e condições e uma visão múltipla, né, para você poder falar de todos os temas e para você abrigar todas as vertentes, né, de pensamento humanas para realmente o Brasil ser representado. Não sei se já percebeu, se lógico você percebeu, gente, a Argentina deu um salto no cinema, não deu? Claro. A que você atribui esse disparar do cinema argentino em detrimento do nosso? Veio muito do roteiro, né, em tese, como os temas e as condições de trabalho na Argentina, elas estão muito ligadas a um contexto social, político também, as questões culturais todas. Então, eles começaram a perceber que falar da sua própria vida era universal. Isso não é meio europeu, o cinema europeu? Sim, isso é europeu. Aliás, Buenos Aires é a mais europeia das capitais, e é verdade. Então, nesse sentido todo cultural também. Então, você contar com carinho a sua própria história,
você consegue contar a história do mundo. Porque não é tão caro também isso. Exatamente. Foi inteligente isso, Muito né? inteligente. Primeiro que você dá vazão para muitos roteiristas fazerem histórias que estão ali no seu dia a dia. Eram textos que poderiam virar textos para teatro, mas na verdade viraram filmes, roteiros de cinema. E você também tem uma geração de atores que estavam interessadíssimos, loucas para fazer um grande trabalho. Essa geração estava louca para mostrar o seu talento, e foi isso que aconteceu. Mas eu acho que tudo foi a coragem de contar uma história aparentemente pequena, mas com uma dimensão muito profunda, capaz de emocionar o mundo todo. Maravilhoso. Se a gente ficar focando nos Estados Unidos, a gente não tem como competir, né? Porque ali são efeitos especiais, isso, É verdade. aquilo. Você já trabalhou com o Selton? Não, também não. Também não trabalhei com o incrível. Selton. Caio Blatt, você está preparando... Trabalhei com muitos atores que trabalham com o Selton agora, que o Selton também é diretor de um belíssimo sessão de terapia. Sucesso, e né? os filmes e tudo. Que estourou com ele também ali, né? Claro. Como ator. Mas todos esses trabalhos, por exemplo, Matheus e Selton, que eu não trabalhei, são atores que sempre servem de referência também. Servem. Porque todos têm estudo aprofundado, todos têm um caminho em busca da verdade, enfim. Você chega a nominar um ator para outro ou não? Não. Às vezes sim, depende do contexto, do que está acontecendo. Como referência de trabalho, sim, é usado, não para fazer igual, Não, mas pra como comparar, referência. não, Como referência funciona assim. Você preparou o Caio Blatt para Brother, é uma série também bem... Sim, o Caio Blatt é um grande parceiro. A gente fez também um filme importante de um diretor do Elvésio Raton, um filme sobre a ditadura militar, um filme que ele fazia o Batismo de Sangue, um filme muito bonito, que ele fazia o Frei Tito, que era sobre a luta armada e o apoio do logístico que a igreja progressista, na época, os frades dominicanos deram para o grupo de Marighella. Que difícil. Um filme delicadíssimo, mas um filme importantíssimo para contar uma história recente do país, a ditadura e a tortura e as questões todas que os frades... Esse cara é muito bom, ele é muito bom. Que sensibilidade que você tem, que pesquisa, que... Muito. Você já devia ter desde criança essa inteligência emocional, né? Esse observar, isso aí, esse feeling Pode aí, ser. não é? Não Pode é? ser. Mas o Caio Blatt depois veio fazer comigo o Brother, né? O Brother é um filme que se passa no Capão Redondo, é um filme com Ailton Graça, Maravilhoso. Jonathan, com Cássio Kiss, Silvio Guidani, mas o Caio, ele tem um mergulho muito grande também como ator, sempre teve. Ele tem quase que a profissão como uma missão, né? Ele se dedica inteiramente. Tem vários atores que têm esse perfil. A minha religião é minha profissão. Quase isso, né? Também é difícil comparar, né? Porque não é bem uma religião, mas no sentido da missão, né? Tipo, é para isso que eu estou nesse mundo. É mais por aí. E o Caio Blatt teve que virar, né? Que se transformar num garoto do Capão Redondo. Num adolescente, num jovem adulto do Capão Redondo. O Capão Redondo é um lugar violento, como todas as periferias do país. É um lugar que tem um diferencial, porque ele tem o tráfico, mas também é onde mora Racionais MCs, onde mora Mano Brown. Então, todo o contato com o Mano Brown, todo o contato com o rap, porque o rap tem uma dramaturgia e uma verdade. Não, o Racionais é um... Racionais é um patrimônio, né? Mano Brown, lucidez, né? Política, um diálogo. negro drama, alguns álbuns e algumas músicas. Jesus Chorou, Domingo no Parque, são coisas incríveis. E o mergulho que o Caio Blatt fez foi incrível, a ponto de, durante as filmagens e um pouquinho antes, ele se mudou para o Capão Redondo. Então ele foi viver aonde efetivamente a sua personagem viveria ou viveu. Você vibra com isso? Muito! Porque isso a gente já fez durante o processo. Praticamente a gente se muda para o Capão. Ou seja, algumas dramaturgias onde o
o cenário, além de cenário, é também uma personagem. Ou seja, o bairro do Capão Redondo era muito importante para deflagrar as questões na história e naquelas personagens. Ou seja, é muito particular, há uma singularidade muito grande você ter nascido e ser morador do Capão Redondo. O Brasil é de uma regionalidade absurda e diversa, né? Isso aí é difícil mesmo. Isso eu acho que só, né? E aí o mergulho que eu falo é literal. É né? literal. Claro que você tem que ter cuidado, você tem que ter disciplina, você tem que ter uma rede de segurança, mas é fundamentalmente confiança. Não aconteceu nada com o Caio Blá na periferia de São Paulo, porque quando o pacto está fechado, pactuado, né, como a letra do Criolo, né, acho que é no Sucrilhos, que ele fala, pode colar, mas sem arrastar. Se arrastar, a favela vai cobrar. Mas se você colar e tiver atitude, e tiver humildade, e tiver procedência, eles te aceitam numa boa. E mais, ajuda você a fazer um grande trabalho. Convence eles. Né? Porque eles sabem que pode ser importante para o mundo saber de uma história que se passa no Capão Redondo. É incrível, né? Entendeu? Então o Caio Blá fez um dos maiores trabalhos, ganhou também todos os prêmios e é um dos grandes parceiros da minha vida profissional. Que legal. Ontem a gente, nosso entrevistado de ontem, eu falei, um grande ator do Brasil, ele Caio Blá. Pronto. Olha que legal. Você fez Gabriela. Que peso fazer um remake de uma coisa tão icônica, que foi estrelada pela Sônia Braga, né, de Jorge Amado, um personagem encantador, maravilhoso. Exato. A Gabriela, gente, assistam sempre Gabriela, ela ensina tudo pra gente, ela é maravilhosa, né? Como é que foi essa preparação, essa coisa de, esse peso de Sônia Braga, teve, não teve? Qual foi o cuidado de sair dali? Como é que foi isso? Não é bem um peso, mas é uma referência importante para nós, um grande sucesso. Mas mais do que aquela versão da dramaturgia e da Sônia Braga, que é um trabalho espetacular, mas mais do que aquela leitura, é na obra de Jorge Amado que a gente teve que se deter. E também no recorte que Valcir Carrasco fez. Genial. Então nós tínhamos o recorte do Valcir, nós tínhamos a direção precisa e preciosa do Mauro Mendonça, e nós tínhamos uma outra atriz. Nós tínhamos a Juliana Paz, que é uma grande atriz, capaz de fazer uma grande Sônia Braga também. Quando nós mergulhamos na dramaturgia do Jorge Amado, você encontra esse arquétipo da mulher, onde tudo começou. O Jorge Amado é maravilhoso, né? Ele é carregado de um simbolismo, né? Esmiuça, né? E essa personagem feminina vai lidar com os alicerces machistas de toda uma sociedade baiana daquela época. E ela significa a liberdade, significa o desejo, significa uma amplitude de você ver a Bahia, ver o mundo e tal. E esse sentido de liberdade que está na obra do Jorge Amado também estava na nossa relação, ou seja, se a gente fosse ficar preso no passado, a gente não faria uma outra obra. Com certeza. E aí, para você ter uma ideia, que nem o Caio Blá foi para o Capão Redondo, eu fui com ela para o sertão. E quando nós fomos para o sertão, para quê? Se você pega o primeiro capítulo da novela, da série, você tem a trajetória de uma retirante nordestina. Sim. Que sozinha, junto com seu avô, chega depois sozinha em Ilhéus. Um mercado no de mercado gente. de escravos. O que é um mercado de Nós gente? estamos falando ali de 1900 e pouco, um pouco depois da abolição da escravatura. Você tem um mercado de escravos. A vida de Gabriela seria totalmente diferente se não fosse Humberto Martins, se não fosse o nosso querido Nassib. Maravilhoso Nassib, que ama e entende a liberdade, ele entende a forma dela viver, ele não quer controlá-la, ele ama ela de verdade e vai entendendo qual é a natureza de Gabriela. Mas aí voltando,
fomos para o sertão. Quando passamos alguns dias lá, a Juliana entende a dimensão dramática, trágica, eu diria. É uma aula que você tem de vida real. Aquilo você não tem nem como mensurar como isso fica na interpretação, mas fica. Fica porque é um aprendizado de vida. Como atriz, ela estava muito focada naquilo. Então toda a conversa, toda a paisagem, tudo aquilo era alimento para ela compor essa retirante nordestina. E boa parte da liberdade, boa parte da natureza de Gabriela vinha dessa retirante nordestina, vinha da família dela e do amor que ela tinha à cidade de onde ela veio, e da família, e dela ser órfã, e de toda a luta, e de toda a garra que ela tinha como mulher. Então, boa parte do nosso trabalho veio do sertão, que é, na verdade, uma possibilidade sempre de você ter um aprendizado, né? Aliás, o Nordeste é um campo incrível para a gente aprender com ele sempre, inclusive no momento atual. É verdade, é verdade. Ali você pariu essa Gabriela, vocês pariram essa Gabriela, que para mim é extraordinária, também mereceu todos os prêmios, mas tem uma personagem ali também que chamou muita atenção, todos maravilhosos, né? O Humberto, como a gente falou, ele sai daquelas coisas de corpo e vem se tornando um grande ator, mas me chamou a atenção a Giovanna Lancelotti. É verdade, a Giovanna, ela também fez vários trabalhos comigo e ela fazia a menina, né? Não, isso foi a Bruna Lismayer no outro, eu estou confundindo. Não, a Giovanna, ela fazia aquela que transou com o namorado. Isso. E o namorado falou, noivo, ela falou, agora eu não quero mais você jogar. Isso, a filha daqueles pais tradicionais que deviam. Foi horrível. Horrível. Aquele trabalho também é um trabalho muito delicado. E a Giovanninha sabia que era uma grande personagem, era uma personagem, a princípio, não era uma das principais, mas veio a se tornar da maneira com que ela fez. Mas ali foi muito diálogo também com o outro ator, e ela entendeu o respeito e as questões que vinham à tona. Sabe, é um trabalho muito coletivo que você faz. Legal, né? Mas ela, precisa do outro, né? Muito. Mas ela entendeu muito as dimensões humanas da personagem, a solidão, o desespero daquela menina. Nossa Senhora, não foi fácil. Não foi fácil. Eu acabei misturando com a Giovanna. É muito, gente. É muito personagem. Eu misturei com a Bruna Lismayer, porque as duas também acabam terminando num prostíbulo, né? E depois é um capítulo à parte você fazer um trabalho, em alguns casos eu vou em prostíbulos. Muito menos, não é também para imitar o que você quer. O mais importante é você conhecer a realidade e principalmente a dor, a alegria e as tristezas que, por exemplo, uma garota de programa tem. Entendi. Porque a questão não é o sexo, não é isso, não é nem às vezes o cliente. Esse tipo de história é importante, mas o melhor é você entender os dramas humanos. Sim. Que nem o Bruna Surfistinha. Muito mais do que uma prostituta, é você entender o vazio e a dimensão humana de uma mulher que se dispõe a fazer um tipo de e que não precisava, fez porque quis, né? Quem? A Bruna? Mais ou menos. Não é bem fez porque quis. Ela era uma órfã. Foi adotada, era rejeitada em casa, tinha bullying na escola, ela era meio gordinha, feinha, maltratada, tá entendendo? Abusada pelos meninos, assediada, fácil, acabava transando com todo mundo. Por baixa estima, é verdade. E aí ela se prostitui para provar para ela, para a mãe, para o pai e para os outros caras que ela tinha valor. Exato. Quase que ela, então, não é porque quis. Não. Era baixa estima, é verdade. Eu me lembro da Raquel nunca falando. Esta profissão, as garotas deixam muito claro. É chamada da profissão fácil. Não, a profissão não é fácil, a profissão é difícil. O dinheiro é fácil.
fácil. Não, e acaba rápido também. Ele vai embora porque entra Isso. vício, entra O dinheiro é fácil. Mas Difícil a de- profissão é dificílima e você tem vazios incomensuráveis. Quase todas têm uma história de abuso, quase todas estão solitárias nos grandes centros, quase todas precisam muito de dinheiro e quase todas têm filhos. Então- O próprio filme e o roteiro ajudam nesse sentido, a humanizar e a contar todos os porquês e as motivações dela. E a Débora, você trabalha com ela há muito tempo também, ela é bem disciplinada, né? Muito. Muito concentrada. É de novo uma atriz que sabe da sua missão, né? Ela tem a sua vida pessoal, ela tem a sua vida profissional, mas quando ela tem um filme, ela se dedica completamente. Qual é o tipo de personalidade de ator mais difícil de tirar de dentro? E se já teve algum caso que você falou, meu Deus, eu já fiz tudo aqui e não... Então, sabe por que que não acontece? Porque aquilo que eu te falei numa das primeiras perguntas, quando o ator sabe a personagem que tem pela frente, ele já se prepara, ele abre um espaço dentro dele. Você precisa, como ator, esvaziar-se, deixar de ser você para receber o outro. Porque se você está muito cheio de coisas, nem tem espaço para a personagem vir. Então, para você entender uma personagem, você não pode julgá-la, você não pode ter muitas opiniões, você tem que ir de peito aberto, de coração aberto. Limpo mesmo. Limpo para receber a sua personagem. Toda grande personagem exige isso do ator. Então, não acontece isso. Porque senão o ator está boicotando a sua profissão e ele não vai fazer um grande trabalho. Quando eu chego, o trabalho já está num plano, o ator já está comprometido. Deu para entender, todo né? mundo que está voltado para isso consegue ser um ator bacana. Sim. Uma Ivete Sangalo, que também se trabalhou, né? Sim, isso em Gabriela. Maravilhosa. Mas naquele recorte ela fazia Maria Sapatão. Naquele recorte, como ela é uma grande profissional, e aonde ela se mete, ela faz para arrasar. Ela é muito disciplinada. Foda, né? Então ela chegou com tudo, trabalhou as emoções e contracenou com o Antônio Fagundes. Maravilhoso. Tá bom? Gente, obrigada, Sérgio. O Sérgio está Isso. aqui que ele vai dar um curso agora, um workshop, né? Maravilhoso aqui no Isso. Rio de Janeiro. Ele dedicou esse tempinho pra gente. E é isso, atores do Brasil, procurem essa pessoa, busquem, se aperfeiçoem, se esvaziem. E a semana que vem a gente volta com mais um Sem Frescura. E Beijo. sem frescura em todo lugar, não é só aqui.